Oi para todo mundo, boa tarde, tudo bem? Me chamo Felipe Bonfim, sou o ADM dessa página. Que saudade eu tava aqui de vocês, de fazer esse ao vivo, esse famoso tete a tete, esse bate-papo que vocês já conhecem, que é característico aqui na página, a gente conhecer as histórias de diversas personalidades ligadas ao esporte, atletas, profissionais da imprensa, enfim, a gente às vezes fazer pré-jogo, pós-jogo, várias coisas legais aqui na página. Aos poucos a gente vai retomando gradativamente. E para essa retomada, a gente convidou uma atleta ligada ao atletismo, a Daniele, que está aqui já. Eu vou fazer o convite para ela, porque aí na medida que o papo já for rolando, a galera vai participando, se fazendo presente aqui também. Deixa eu só ver. Opa! Oi, Dani, você tá me ouvindo? Oi, tô. Deixa eu só, deixa eu só ajustar aqui, pronto. Acho que agora tá melhor. Bom, como eu estava falando já para o pessoal, depois de muito tempo a gente está de volta aqui a retomar a rotina de papos, de resenhas com diversas personalidades ligadas ao esporte. Hoje, para a gente começar desse pontapé de retomada com a Daniele Campigoto, ela que é do atletismo, ela vai dizer daqui a pouco qual a modalidade, para a galera que não conhece, é claro que eu sei que vai ter muita gente que já conhece a Daniele aí, que vai se fazer presente, sabe qual é a categoria que ela faz parte, enfim, mas tem gente que também não conhece, a gente vai dar essa oportunidade para vocês também conhecerem mais essa grande história. Lembrando que a dinâmica é sempre da gente conhecer a história da pessoa, desde quando começou, antes da modalidade atual, como é que começou toda a história ligada ao esporte, as competições que ela já participou, enfim, a gente vai fazendo esse bate-bola aqui bem interativo com vocês. Desde já te agradecendo, Dani, por ter aceito o convite. Você estava durante uma competição, você vai dizer já já qual. E já para a gente aquecer o nosso papo, quem é você? Boa tarde e seja bem-vinda. Boa tarde, eu sou Daniele Campigoto, sou do atletismo e fiquei feliz em receber o convite e contar um pouquinho aqui da experiência para vocês. Bacana. Como é que começou a tua paixão pelo esporte, assim? Você já era uma pessoa apaixonada, não, ou de repente assim não era e passou a ser com o transcorrer de todo o processo? Sempre gostei de esporte desde de criança, pequenininha, mas não especificamente do atletismo, né? E essa paixão começou depois de uns jogos escolares que eu participei. E não fui muito bem naquela época, né? Não sabia nem o que era, só fui para a experiência mesmo. E depois disso, o meu atual treinador agora, Samarone, me convidou para treinar lá, disse que tinha visto o potencial em mim. E desde então, nunca mais parei, me apaixonei por esse esporte. Enfim, para mim agora é minha profissão e é tudo para mim. Você já começou no atletismo de fato ou você teve passagem assim antes por outras modalidades? Já experimentei de tudo, já fui pro basquete, pro vôlei, handebol, mas o atletismo mesmo foi o que eu mais gostei. Foi algo assim que de repente deu errado, que acabou não dando certo nas outras modalidades, ou foi circunstância assim? O atletismo fisgou meu coração. Na verdade, os meus planos eram ir pro basquete, né? Sempre fui uma menina muito alta e tinha recebido convites para jogar também, mas não fui. O atletismo mesmo que conquistou. Quanto de altura você tem? Tenho 1,78. Uma altura significativa para o basquete Sim. e tal. Mas, assim, você hoje no atletismo, você ainda tem essa vontade, assim, quem sabe, em algum momento, caminhar por outras modalidades ou não, assim? Você pretende terminar toda a sua trajetória no esporte exclusivamente no atletismo? Sim, não troco de modalidade. Essa é a minha modalidade mesmo e não me vejo em outras modalidades competindo, por exemplo, né?
E só por curiosidade, você começou assim, com quantos anos? Comecei com 11 anos. Muito tempo. Só para fazer um parâmetro, já tem mais ou menos assim ao todo quanto de tempo assim de estrada no esporte, assim, de uma forma geral. São 8 anos já. Bacana, muita coisa. Antes da gente justamente conhecer esse caminho, eu queria saber de você como é que foi a questão familiar nesse processo. Às vezes eu faço perguntas aqui nas lives, seja aqui no Felipão News ou lá no Bud Notícias, que eu faço parte também, e a gente acaba descobrindo coisas assim bem interessantes e às vezes até um tanto quanto surpreendentes e desagradáveis, né? Tem gente que já teve muito problema com a família, já brigou, aquele caso todo, e principalmente se tratando das mulheres em função da nossa sociedade, que infelizmente é machista, todo mundo já sabe. E a gente também faz essas lives como uma forma de cada vez mais combater esse tipo de coisa e mostrar que o lugar da mulher também no esporte. Como é que foi a tua questão com a família, com os amigos desse processo? Você teve algum tipo de dificuldade ou foi super tranquilo mesmo a aceitação? Assim? Bom, com a família no comecinho foi um pouquinho difícil, né? Porque eu comecei bem nova, então viajei muito também quando eu era mais nova e a família sempre apoiou, né? Não vou dizer que não, sempre me apoiou. Mas minha mãe, principalmente, sempre com o pé atrás, né? Ah, você vai viajar sozinha? Quem que vai viajar com você? Pedindo mensagem toda hora, né? Realmente muito preocupada. Mas eu entendo, né? Porque hoje em dia tá cada dia mais difícil ser atleta também, por conta, enfim, de inúmeras coisas. Mas em questão de família, sempre tive o apoio da minha família, não posso reclamar disso. E acredito que isso também que me motiva sempre, né, a não desistir, pois, tipo, o esporte, né, tem muitas fases, mas é bem complicado se manter dentro do esporte. Bacana. Para a galerinha boa que está chegando aqui e lançando coraçãozinhos, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Quem ainda não conhece meu trabalho, eu convido desde já, obviamente, a seguir, que a gente sempre tem lives assim bem interessantes para vocês. Inclusive, sexta-feira a gente tem mais uma ligada ao atletismo. Vocês já viram a divulgação, vou divulgar novamente. Aí vocês fiquem ligados que sempre tem esses papos assim, além, é claro, das informações esportivas que estão rolando por aí agora. É, e você, assim, você, falando agora especificamente de você, antes de você iniciar a tua trajetória, você teve receio de alguma coisa? Como? Antes de iniciar a tua trajetória, você teve receio de alguma coisa? Na verdade, quando eu comecei, eu não imaginava que eu ia ficar tanto tempo, né? Começou primeiramente por um hobby, gostava muito e queria praticar. E depois foi ficando mais profissional, né? Então, estava me vendo mais dentro do esporte, mas, digamos assim, não criando muita expectativa, né? Depois começou a dar certo e comecei a gostar muito mais disso, viu que eu podia alcançar dentro do esporte. Aí continuei, mas de começo, assim, não sei dizer, mas acho que não me via muito dentro do esporte. É o típico caso de que você não se via, você era, só para entender, você não se via, você era até apaixonada já pelo esporte, mas de repente, assim, quando passou a competir, ficou apaixonada de vez, e aí é um caso de amor eterno. Né? Sim. No comecinho, porque eu era muito nova, né? Então eu não entendia muito o que eu queria ainda, tava descobrindo muitas coisas, né? E depois, ficando mais velha, com a experiência, a gente vai aprendendo a gostar de verdade, né? Bacana. A galera que se faz presente aqui ainda na live, só lembrando, vocês podem mandar perguntas, viu, gente? Perguntas, fazer comentários. Não precisa só ficar assistindo e nem só mandando coraçãozinhos, que estão seguindo vários aqui. Da seguinte forma, da barra de comentários aí do lado tem um balãozinho de diálogo, que tem uma interrogação no meio. Vocês depositam a pergunta de vocês e de forma bem organizada eu lanço aqui na tela durante o transcorrer do nosso papo, beleza? Só para inserir também vocês no processo, porque o papo não é feito só por mim, nem pela entrevistada, mas também é feito com a participação de vocês mesmo, bem interativo e bem dinâmico. Você começou com 8 anos, Com 11 correto? anos.
Com 11. Isso, Com 11. Já queria ampliar um pouquinho mais a a história e tal. história. Você já começou por escolinha ou você começou competindo já? Eu comecei competindo já, desde o começo, não fiquei em escolinha, já fui para, digamos assim, para a parte principal junto com o treinador. Bacana. Você focando sua trajetória, tudo que você viveu até aqui já e tudo que você ainda tem que viver, aí as competições que você já participou, eu às vezes faço uma pergunta no seguinte sentido, uma pergunta que é mais lá para frente, mas posso antecipar justamente nesse contexto agora que a gente está. Você sente, olhando assim na sua percepção, você sente falta de alguma coisa na tua trajetória? Porque às vezes, assim, tem atletas que respondem aqui para mim, e também profissionais, assim, de uma forma geral, pessoas ligadas ao esporte, que sente falta de ter começado, principalmente atletas, obviamente, de ter começado mais cedo. E esse Uhum. começo mais cedo geralmente relata, assim, de ter tido uma base, de ter tido todo aquele processo de formação que a gente conhece, né? Que não é só você aprender técnicas, se desenvolver fisicamente, mas também você enquanto pessoa, que é algo muito importante também na vida do atleta. Você sente falta de alguma coisa assim na tua trajetória, algo nesse sentido ou não? Bom, eu acredito que se eu tivesse começado mais cedo, eu iria ter desistido antes, né? Porque entre esses 8 anos que eu tô, eu fui e voltei várias vezes, né? Por conta de ser muito nova, de não entender o que eu queria ainda. Então, se eu começasse mais cedo, acredito que não iria dar certo, né? Acredito muito que tudo acontece num tempo certo, né? Então, comecei cedinho, fui tendo experiências, mais experiências, fui gostando e fiquei, né? Então, talvez as minhas metas fossem outras e talvez eu não teria chego aqui até hoje, né? Bacana. Aí eu vi que surgiu uma pergunta aí nos comentários, qual o foco para esse ano, mas eu vou deixar essa pergunta mais para frente, que ela Uhum. é pergunta já de meio para o final do papo, porque agora eu quero saber. Bacana, a tua história começou com 11 anos, já começou competindo. Eu quero saber dessa caminhada, como é que começou a primeira competição, até chegar aos dias atuais, assim. Bom, para ser sincera, eu lembro muito bem da minha primeira competição. As primeiras competições, geralmente, a gente fica bem nervoso, né? Não tem muita experiência nisso, e depois que surge o amadurecimento, né? Então, lembro bem como foi, tava muito ansiosa, né? Queria competir, competir. E depois o processo vai ficando mais tranquilo, né? Você aprende a lidar com os seus sentimentos e, querendo ou não, isso atrapalha muito uma competição. Já perdi competições, digamos assim, só pela cabeça de você pensar, ai, não vai dar certo, não vou conseguir, eu quero isso, quero aquilo, e quando você não consegue, você fica frustrado, né? Então, é bom sempre aprender a lidar com os sentimentos, né? E hoje em dia as competições são tranquilas, né? Tenho metas, tenho muitas coisas para conseguir, né? Cada competição é uma competição, mas você aprende a lidar com isso. Você deu a deixa, a bola tá lá quicando na minha frente, eu não posso deixar de perguntar. O mental mesmo seria algo que você considera que mais te atrapalha, que tem te atrapalhado nas competições assim de uma forma geral, ou você enxerga assim outra coisa de fato? Hoje em dia não me atrapalha mais, mas sofri muito com isso já quando mais nova, né? Que não entendia muito bem o que eu estava sentindo, o que eu queria. E hoje em dia aprendo a lidar melhor com isso, sei que eu dei o meu melhor e que o resultado saiu daquela forma, né? Teve que sair assim, então a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Bacana. Para a galera, tô vendo que tem atleta entrando aqui, o Vitor Carpegiani. Seja bem-vindo. Eu vi aqui a presença dele. Seja bem-vindo ao papo. E a galera que quiser mandar pergunta, não manda nos comentários, não, galera, que a galera tá entrando e saindo muito. Aí as perguntas podem passar bem rápido. Manda no balãozinho de diálogo que tem do lado da interrogação bonitinha. É uma caixinha de perguntas. Aí vocês depositam as perguntas de vocês e eu vou lançando aqui na tela, beleza? Participe junto com a gente. Mas seguindo na tua trajetória das competições até o dia de hoje, como é que foi esse caminho mesmo de fato? Bom, foi um misto de emoções, né? Quando eu conquistei meu primeiro brasileiro, eu fui sem expectativa nenhuma. E
quando me consagrei campeã, eu pensei, meu Deus, tipo, tava muito distante isso e quando eu conquistei, eu soube do meu potencial e dali pra frente eu comecei a levar muito mais a sério, né? Pensei, agora eu quero conquistar muito mais, né? Bacana. E daí, quais foram as competições que você participou até hoje? Bom, de competições importantes mesmo, em 2020 teve o Brasileiro Sub-18, que eu fiquei campeã. Teve também o Troféu Brasil, pós-pandemia, né? Então tava acontecendo uma competição atrás da outra. Troféu Brasil é a maior competição interclubes da América Latina. Muito feliz em participar, né? Eu era bem novinha ainda, tinha 18 anos. E em 2021 teve o Brasileiro Sub-20, que eu fiquei campeã, fazendo o índice, então, para o Mundial Sub-20, que aconteceu no Quênia. Fui para o Sul-Americano Sub-20, fiquei campeã também. E tive um Sul-Americano Sub-23, ano passado também, que eu fiquei com a medalha de bronze, que para mim foi muito importante também. Troféu Brasil ano passado também, e o JASC, que é uma competição aqui de Santa Catarina, que eu fiquei em terceiro lugar. Só competições nacionais ou tem competições assim internacionais também? De internacionais, teve o Sul-Americano Sub-20, o Mundial Sub-20 e o Sul-Americano Sub-23. Bacana. Quais foram os países mesmo que foram disputados? O Sul-Americano Sub-20 foi em Lima, no Peru. O Mundial foi em Nairobi, no Quênia. E o Sub-23 foi no Equador. Bacana. E dessas competições assim, quais foram os resultados? Não vou falar só de conquistas em si, vou incluir também as conquistas na ideia da pergunta, mas quais foram os resultados principais assim que você teve até hoje? Bom, o título de campeã sul-americana para mim ainda é o, digamos assim, o mais importante da minha carreira, né? Foi uma competição também que eu fui só com o objetivo de competir, não estava esperando muito, porque às vezes quando você espera alguma coisa, você acaba se frustrando quando você não consegue, né? Então, esse título para mim ainda é o mais importante da carreira. Bacana. Mandando um abraço para o meu amigo Marcelo Góes, que está aqui da imprensa baiana, da imprensa local. Seja bem-vindo, Marcelo. Essa é, para quem não conhece, que está chegando agora, é a Daniele Campigoto, ela é do atletismo, é mais uma fera que eu estou tendo a oportunidade de bater um papo aqui, dentre outras que já passaram por aqui, fizeram lives, contaram um pouquinho da história, do que já viveu dentro do esporte, e a gente vai fazendo esse caminho, dando continuidade, retomando todo o processo que a gente estava um pouquinho parado aí, mas felizmente a gente espera continuar com mais frequência agora. Agora sim, tem uma conquista fora do país ou só conquistas nacionais? Só para entender melhor mesmo. Eu tive ano passado duas conquistas internacionais, o Sul-Americano Sub-20 em Lima, primeiro lugar, e o Sul-Americano Sub-23 no Equador, fiquei em terceiro lugar. Bacana. Obviamente, na trajetória, em qualquer coisa que a gente se propõe a fazer, nem tudo são flores, são coisas positivas. Quais foram os momentos mais difíceis que você teve que superar na tua trajetória até hoje, assim? Seja exclusivamente durante as competições, seja fatores externos também. Bom, ano passado, depois do Mundial, foi um pouco frustrante para mim, né? Pois eu fui com alguns objetivos e acabei não cumprindo, né? Então, depois da competição, a gente acaba ficando um pouquinho triste, né? Isso me deixou bem para baixo. O ano, para mim, podia ter terminado ali, né? Foi no finalzinho de agosto. Mas não é assim que funciona, né? Então, a gente teve que seguir até o final do ano. E esse ano, então, comecei a fazer faculdade, começou período de base, treinamento, então acabou pesando muito, né? Isso, quem tá de fora ninguém vê, né? Mas é um sacrifício, enfim, que a gente tem que fazer, mas vale muito a pena, né? Todo esforço aí agora tá mais de leve, né? Mas, enfim, o início do ano para mim foi bem complicado nessa parte. Bacana. Mandando um abraço para o Alan, que foi um dos vários aí que já falaram que Dani corre muito. Já já a gente vai saber
dessa velocista. Inclusive, já já não, agora, exatamente. Dani, qual é a competição assim que você se dedica no atletismo? Não entendi, travou o vídeo. Eu acho que agora voltou. Tá me ouvindo? Aham. Pronto. Qual é a competição assim que você se dedica no atletismo? Desse ano, agora? Não, qual é a competição que você compete assim frequentemente? Ah, minha categoria? Eu Sim, exatamente. sou último ano. Agora, esse ano, sou último ano de sub-20. Ano que vem, já entro pro sub-23 e entro na categoria adulta também. Mas qual das modalidades? Os 100 metros com barreiras. Pronto, exatamente aí que eu queria chegar. O que é mais difícil nessa prova, Dani? A técnica, só isso. A questão do salto, assim, que você tem que passar com perfeição, assim. Exato, Conta mais para quem não, de repente não conhece, assim, não está tão habituado a acompanhar as provas. é uma das provas mais técnicas do atletismo, né? Você tem que ter uma prova bem harmônica para tudo sair como você quer, né? E a parte técnica é uma das partes mais difíceis do treinamento, né? Não é só correr e passar barreira, não é isso, né? Tem muitas fases durante a corrida. Quais são essas fases, assim? Bom, a primeira fase, saída de bloco, né? Não pode dormir no bloco, né? Sair do bloco, entrar bem na primeira barreira, frequência em todas as barreiras para não deixar o tempo cair e no final acelerar para a linha de chegada. É a prova que é tua paixão mesmo de fato, ou você, de repente, assim, gostaria de, quem sabe, assim, fazer parte de outras provas, assim? Desde o começo, eu sempre quis fazer barreira. Eu não comecei nas provas de barreira, comecei nas provas rasas, sem barreiras, mas sempre quis fazer. Foi uma paixão que eu sempre tive. Aí meu treinador falou: vamos fazer um teste, ver se você vai bem. E depois disso, fui bem no teste. E a minha primeira competição, já sem experiência nenhuma, já fui para uma final de uma OLESC, que é uma competição aqui do estado também. E depois disso, né, nunca mais parei, tô só nas barreiras agora. Bacana. Já aconteceu, assim, por exemplo, essa técnica que você acabou de falar não funcionar, o salto acaba não saindo, ou aquele salto mesmo até acaba saindo, que às vezes acontece, né? A pessoa está saltando, mas acaba derrubando a barreira também junto, né? Já aconteceu em treino, de acabar não tendo força, né, para chegar na outra barreira e acabar caindo. Só um momento, desculpa, eu tô com tosse. Acontece, gente. São coisas que acontecem também nos bastidores, faz parte. Para a galera que está chegando, pode participar, continuar participando junto com a gente, mandando perguntas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E, obviamente, quem ainda não conhece meu trabalho, quase que eu enrolo a língua aqui, dá força aí para a gente crescer cada vez mais aí, segue a página, recomenda com a galera que a gente sempre faz lives assim, esse papo bem interativo, assim, bem leve, para vocês aqui, conhecendo sempre as histórias das personalidades ligadas aos esportes, sejam elas atletas ou sejam elas simplesmente profissionais da imprensa. Dani, você tá mirando Paris? Olha, é um sonho, né? Um sonho bem distante no momento, mas digamos que sim. Se não for Paris, obviamente Estados Unidos, né? Que vem logo na sequência, é a Olimpíada da sequência. Exato, é muito trabalho duro, né? Chegar numa Olimpíada, com certeza é o sonho de todo atleta, né? E por falar de Olimpíada, quais são as tuas inspirações, assim? Aqui no Brasil, tenho duas inspirações, a Ketley e a Micaela, que são as barreiristas principais, digamos assim, estão sempre em competições internacionais, então o foco, né, a inspiração sempre vai vir nelas.
Fora do país, você falou do Brasil, eu imagino que tenha também fora do país. Fora do país também tem, mas infelizmente não vou conseguir falar o nome delas. Só cita o país aí, que eu acho que Ah, eu posso Estados lembrar. Unidos, né? Estados Unidos sempre teve barreiristas muito fortes e pela Europa, né? A Europa inteira também tem boas barreiristas. Bacana. Você é natural de qual cidade? Sou de Chapecó, Santa Catarina. Você é justamente federada pelo seu estado. Sim, pelo estado e pelo clube aqui de Chapecó. Se surgir uma oportunidade para ser federada por outro local, ou até, quem sabe, exercer seus treinos em um outro local também. Seja dentro do país ainda, ou principalmente fora, né? Que o que acontece muito, infelizmente, no nosso país, em relação a algumas cidades, de pessoas, por exemplo, aqui na Bahia, temos atletas de várias modalidades, natação, atletismo, boxe, que não treinam aqui na cidade, eles treinam em outros locais. Infelizmente, é uma coisa que eu lamento muito, que eu acho que a cidade tem que oferecer, os governantes têm que oferecer estrutura adequada de treinos, tem que cada vez mais fazer esse processo de cultivar a questão do esporte dentro do seu próprio território e não acabar a pessoa saindo daqui e sendo abraçada por outros. Eu acho uma coisa terrível, mas se acontecer isso contigo, ok para você ou você prefere mesmo defender o teu estado, defender a tua bandeira, treinar no teu estado e até quem sabe mesmo nesse processo você sendo uma espécie de agente, né, contribuindo cada vez mais no incentivo ao esporte na tua região, né? Bom, no momento os planos são ficar aqui por conta da universidade, né? Tô fazendo faculdade, tô ganhando bolsa, então preciso representar minha universidade, né? Então os planos para agora são ficar aqui, mas quem sabe futuramente, né? Outra cidade, outro meio de treinamento, porque aqui, infelizmente, os atletas não são valorizados, né? Que acontece em muitos locais também. É o que a gente acabou, é o que eu acabei de falar, sinalizar. A pessoa acaba não sendo de fato valorizada pelo teu estado, pelo local que nasceu, acaba não tendo uma estrutura. E por falar da estrutura, Dani, a estrutura, assim, a gente acaba tendo essa oportunidade durante as lives de conhecer, mesmo que de forma geral, a estrutura, a realidade de cada lugar, assim, um pouquinho, em relação ao esporte. Como é a estrutura para treinos aí para você? Bom, aqui é um pouquinho precário, né? Porque quando chove, por a pista ser de carvão, a gente acaba não treinando, né? Então, às vezes, aqui é uma região que chove muito, então, às vezes, chove uma semana inteira e a gente acaba ficando sem treinar por conta da pista, né? Tá molhada, enfim, e não poder treinar. Bacana. Para a galera que, mais uma vez, reforçando o convite, para a galera que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Para quem não conhece, essa é a Daniela Capigoto. Ela compete os 100 metros com barreiras. Mais uma carinha nova aí que vocês certamente verão em breve, muito em breve, em competições maiores, cada vez maiores. Eu brinco sempre aqui, quando eu entrevisto pessoas assim, que logo, logo estarei que eu gosto muito de acompanhar as competições assim das Olimpíadas, principalmente naqueles casos quando acontece de acordar bem cedo mesmo, durante a madrugada, ficar acompanhando, de eu brincar assim, olhar na TV, ó, eu entrevistei aquela pessoa. Em algum momento ela passou aqui, mas né, eu entrevistei ela tá lá. Certamente vai acontecer isso e tal, porque o Brasil tem muita gente boa aí, mas é uma pena que a valorização para essa galera, para essa gente boa aí é muito ruim. Porque se a gente tivesse a valorização de fato, eu acho que a força que o Brasil já tem, que o atletismo, inclusive, é muito forte em competições, assim, de Olimpíadas, de Pan-Americano, enfim, é muito forte. A gente certamente teria uma força cada vez maior, a gente estaria mais e mais medalhas, certamente. Concorda, Dani? Exatamente. Se todo mundo investisse um pouquinho mais
não só no atletismo, né? Em outros esportes também, o Brasil seria um país assim que estaria no nível das cabeças, né? Tanto em Olimpíada, outras competições internacionais lá para fora também. Bacana. Olha que honra, mandando abraço para Linhares Júnior, ele é narrador esportivo. Seja bem-vindo, o Linhares. Ocupei muitas transmissões já do Linhares. Dani, eu queria saber agora de você assim, o seguinte: tua rotina de treinos, como é que você consegue conciliar juntamente com a tua rotina normal, assim, a tua vida normal? Bom, são 6 treinos na semana, geralmente 2 períodos, né? E começo cedinho, 8 horas da manhã, vai até as 11, depende o dia, né? Depende do treino também, às vezes é mais curto. Isso durante a manhã, à tarde, geralmente tem folga, vou na fisioterapia fazer recuperação. E à noite, faculdade. Então é uma rotina um pouquinho corrida às vezes, mas acaba se adaptando e depois fica fácil, né? Já aconteceu aquele famoso choque de agenda? Já, quase sempre. Aquele, nossa, eu tenho essa atividade na faculdade, mas eu tenho que, por exemplo, treinar hoje, ou eu tenho que competir hoje. Sim, e geralmente agora, semana passada, fiquei a semana toda sem ir na aula por conta da competição, né? E às vezes acaba acontecendo. A propósito, como falei no início da live, que você vem de competições, de uma competição, como é que foi a competição? Qual foi a competição? Como é que foi? Conta um pouquinho para a galera que está chegando agora. Então, semana passada competiu o Troféu Brasil, que aconteceu no Rio de Janeiro, que é uma competição adulta, é a maior competição da América Latina, e fiquei em quarto lugar na minha prova. Fiz uma marca boa, consegui uma colocação boa, e fiquei muito feliz com esse resultado, né? Porque a gente põe metas, né, início do ano, e é bom sempre ir cumprindo elas, então fiquei muito feliz. O local, inclusive, da competição foi no estádio Newton Santos, que foi alvo aí de uma polêmicazinha do John Textor, que é o CEO, o dirigente máximo do Botafogo, o dono da SAF, que ele falou, criticou a pista de atletismo em estádio de futebol. Eu Nada a acredito ver, né? que não interfira Nada a muito, ver, né? né? Pois a pista é a pista e dentro do campo as provas de lançamento e arremessos foram em outra pista do lado de fora, né? Porque ela não estragando o campo. Então não vi muitas. Eu também considerei algo assim, nada a ver. Uhum. Nada a ver, sincera e honestamente. Inclusive, a pista de atletismo já é algo característico, já faz vários anos já faz um bom tempo que já faz parte do Newton Santos. Nada a ver, não entendi a colocação, sincera e honestamente. Enfim, como é você em competições? Eu queria saber da tua personalidade. Assim. Você é uma pessoa que aparenta tranquilidade, como você está transparecendo agora para quem está acompanhando o papo, ou é daquela assim que se transforma literalmente? Bom, hoje em dia aprendi a lidar mais com isso, né? Então sou uma pessoa mais tranquila, consigo lidar com tudo, mas sempre bem concentrada, né? Você não pode deixar a peteca cair numa competição, né? Não pode ficar sem foco. Então é importante você sempre ser tranquila, mas ir com um objetivo e cumprir ele. Se você quiser falar sobre, não só necessariamente sobre tua personalidade, mas falar assim sobre tuas características, obviamente você não vai dar os seus pontos fracos, né? O que você tem de ponto forte assim durante uma prova assim? Bom, eu sempre tento ficar muito tranquila. Eu geralmente sou uma pessoa tranquila, né? Tranquila, sou muito calma em competição também. Às vezes nem parece que eu vou competir de tranquilidade, assim, claro, dependendo da competição, né? Às vezes você fica mais nervosa, dependendo do local também, mas uma pessoa tranquila, sempre fui assim. Bacana. Quais são. Agora sim, eu vou fazer a pergunta que surgiu durante o comentário mais cedo. Quais são os planos, assim, para essa sequência?
Bom, agora, depois do Troféu Brasil, eu vou dar uma pequena pausa no treinamento, cuidar um pouco da saúde. Tô com uma lesão na lombar, mas isso é questão de 2, 3 meses, né? Mas vou continuar treinando, claro. Mas cuidar um pouco da saúde também, né? Pois é importante isso também. Mas ainda tenho competições como joguinhos, que é aqui do estado, JASC, e quem sabe um brasileiro sub-23, né? Tentar alguma marca aí também. Você falou da parte da. Eu já ia até esquecendo de perguntar. Você falou da parte das dificuldades mais cedo. Eu queria saber de você se dessas dificuldades que você teve que superar, chegou em algum momento, alguma fase da tua vida, você pensar assim, putz, será que está valendo a pena acrescentando para mim de uma certa forma, em vários aspectos? Ou seja, será que eu devo continuar, devo parar, devo mudar para outra coisa, enfim. Já aconteceu esse processo assim? Às vezes acontece, né, em qualquer atividade que a gente se propõe a fazer, certamente. Na verdade, eu acredito assim que tudo são fases, né? Às vezes tem fases que você tá bem, né, mentalmente, o corpo tá bem e você fala, tranquilo, eu consigo, né? Mas às vezes até a cabeça tá cheia e começa a vir. Será que eu quero continuar fazendo isso? Será que eu nasci para isso? Né? Então eu acredito que tudo é cabeça, né? Agora também tô com a lesão, né? Mas o meu foco não é desistir, né? Infelizmente acontece, são coisas que você tá predisposto a acontecer, né? Porque você usa o teu corpo para tudo que você for fazer, né? No teu esporte, você usa o teu corpo. Então, sim, já passei por muitas dificuldades assim, de ficar pensando, será que eu nasci para isso? Será que eu quero continuar com isso? Mas geralmente quem para fala, eu não devia ter parado, eu devia ter continuado. E eu não quero isso para mim, né? Eu vou continuar até onde dá, né? Até onde eu falar, não, agora eu vou desistir porque não dá mais para mim mesmo. Mas se não, vai continuar sendo meu esporte para sempre. Tem gente que às vezes bate o arrependimento, assim, começa a não se cuidar, literalmente, quando vê aí, bate a vontade de voltar, aí ou tá acima do peso, ou muitas coisas assim acontecem, acaba não conseguindo retornar. E tem muita gente que, infelizmente, também acaba parando, claro, por questões de lesões e todas as coisas mais, assim, que, infelizmente, às vezes acontecem. Você falou das competições, você vai dar uma paradinha e tal, mas quais são teus sonhos ainda dentro da modalidade? Bom, são muitos, né? Mas o foco principal é terminar o ano bem, competindo bem ainda. Futuramente, talvez uma Olimpíada, né? Quem sabe tem muita coisa para evoluir, muita coisa para melhorar. Sou nova ainda, então tem um caminho gigante pela frente para percorrer, mas acredito que o sonho de todo atleta, né, é ir para uma Olimpíada, sim. Obviamente, como você falou, né, cara, justamente a pergunta que eu ia fazer para reforçar sobre E, Olimpíada e até Jogos Pan-Americanos, né, que é outra competição muito importante, a competição do continente americano. sim, inclusive ia ter uma edição dos Jogos Pan-Americanos agora, mas acabaram cancelando por falta de verba, né, infelizmente. A pandemia, de certa forma, segue ainda afetando. E por falar nela, você que ainda não se vacinou, ainda está na dúvida, e por aí vai, pipipipopopó, como a gente já conhece toda a história. Não tenha dúvida, não, vá se vacinar. Vá se vacinar, porque o quadro está ficando alto novamente, mas é claro que a gente não está vivendo, graças a Deus, até o momento, aquele cenário terrível que a gente viveu da pandemia há um tempinho atrás. E, por sinal, você falou que competiu durante ainda esse processo de pandemia. Como é que foi, assim, para você? Imagino que não tenha sido fácil, né, para atleta. Foi um pouquinho difícil por conta do treinamento, né? A gente ficou sem pista, então a gente teve que improvisar tudo durante um ano, né? Então, no finalzinho de 2020, começou a voltar as competições, voltou um brasileiro, voltou o troféu, mas ninguém estava 100% preparado, né? Porque estava todo mundo ali na mesma, né? Sem treinar ou às vezes lesionado, né? Enfim.
Muita coisa aconteceu durante a pandemia, mas que bom que conseguiram trazer competições de volta, né? Porque o calendário realmente naquele ano não ia ter nenhuma competição por conta da pandemia, né? Mas ainda assim teve competições, mas cuidado 100%, né? Máscara, álcool em gel, distanciamento. Então funcionou tudo certo para agora também tá funcionando ainda, né? Você que vive nesse meio todo, como é que você enxerga o atletismo, o nosso atletismo hoje, assim? Olha, a nível mundial, o atletismo do Brasil é um dos melhores, né? Só quem tá perto sabe a dificuldade que é, né? Principalmente aqui no Brasil, treinamento, enfim, viagens, que é tudo a federação que banca. Mas, assim, em nível mundial, o atletismo do Brasil é show. Então, sempre nas cabeças ali, chegam junto e é incrível isso. Bacana. Você falou mais cedo que, aliás, eu vou perguntar novamente, eu perguntei em um outro contexto. Mas assim, no geral, você sente falta de alguma coisa na tua trajetória? Tem algo que de repente você faria diferente? Eu acredito que não. Tudo que eu fiz foi sempre o meu 100%, né? Então, tô aqui hoje por conta do que eu fiz lá atrás, né? Então, eu acredito que eu não mudaria nada nesse sentido. Você prefere a prova do salto com barreira ou sem barreira? Com barreira. Por mais que seja mais difícil, mas para mim, que gosto dessa modalidade, para mim é melhor. Bacana, então. Como é que você se. Aliás, uma palavra ou uma frase para você resumir o atletismo em sua vida? Acho que dedicação, esforço, que sem isso você não, infelizmente, você não chega a lugar nenhum, né? Só com a força de vontade, infelizmente, não acontece nada, né? Você tem que se dedicar, você tem que dar o teu 100%, o teu máximo todos os dias, embora às vezes o teu 100% seja 20%, mas você tem que dar esses 20%, senão o resultado que você quer não vai chegar. Como é que você enxerga a nossa safra hoje do atletismo? Você, inclusive, faz parte dela. Você, jovem ainda, já viveu muitas competições, mas tem uma estrada imensa ainda pela frente. Como é que você enxerga essa safra? Assim? Bom, para mim é muito gratificante, né? Eu comecei bem novinha, né? Teve outras meninas que começaram junto comigo, mas infelizmente por outros motivos foram deixando, né? E as amizades que você conquista dentro do atletismo talvez sejam para a vida toda. Experiências, viagens, países que eu queria conhecer, eu conheci graças ao atletismo. Tem uma carreira imensa aí pela frente, mas trabalho duro, né? Quando você trabalha duro, você sabe que você pode chegar lá e que teu sonho tá ali pertinho, só precisa conquistar, né? Acho que é isso. Bacana. Como é que você se autoavalia hoje em relação a quando você começou toda a trajetória? Olha, eu não sei como que eu cheguei até aqui, literalmente, pois eu comecei desmotivada, né? Eu queria isso, mas, digamos assim, eu não me esforçava muito, sabe? Eu ia levando no que dava. E depois que eu conquistei algumas coisas, eu falei, não, agora é sério, agora eu vou treinar, vou me dedicar, e depois disso que a gente vai colhendo os resultados, né? Começar nova, para mim, foi uma experiência assim que outros atletas talvez não tenham, pois começaram mais tarde, enfim. Mas para mim isso foi muito importante. Bacana. Antes da gente se despedir oficialmente, para a galera que está acompanhando e que vai acompanhar certamente depois, que a live vai ser muito compartilhada, uma mensagem, principalmente para aquele pessoal que quer começar no esporte, mas também que pode servir para a vida, assim, de uma forma geral. Bom, a palavra-chave é comece e não desista. Sempre vai ter dificuldade, como todo mundo passa por isso, né? Mas se esforce, acredita no teu sonho. Eu, por exemplo, sempre quis chegar onde eu cheguei, conquistar o que eu conquistei. Sempre tinha em mente, mas, sabe, para mim tava longe, né? E quando eu conquistei, eu falei, não, eu consigo isso. Se eu conseguir isso, então eu vou conseguir muito mais que isso.
né? Então, por experiência, não desistir dos seus sonhos, mesmo que tenha dificuldade, porque sempre vai ter, né? Então, é se concentrar, você dar o teu 100%, o teu máximo, que o resultado chega, né? Você se privar de algumas coisas que não estão fazendo bem para você também. Enfim, tudo é importante, né? Obstáculos estão aí para serem sempre vividos e superados, né? Até porque se a vida fosse fácil, certamente não teria graça. De Exato. certa forma, as conquistas que a gente tivesse. Enfim, Dani, muito obrigado por ter aceito o convite nesse primeiro momento que a gente tem. Espero que tenhamos muitos ainda para falar de mais coisas, de mais competições, enfim. Espaço aberto para outras oportunidades, mas antes, se você quiser deixar um beijo, um abraço para quem está acompanhando, que vai acompanhar depois, fica à vontade. Então, um beijo, né, para todo mundo aí que assistiu, para quem mandou pergunta, enfim. Um beijo e um abraço e obrigada por terem assistido. E agora um beijo. Valeu, Dani. Posso falar? Pode falar com Um vontade. beijo agora pro meu namorado que entrou meio atrasado, mas entrou agora. Beijo. Vai acompanhar a live depois, que Vai ela vai ficar acompanhar salva no depois. vai ficar salva no feed. A galera pode comentar no feed, pode compartilhar com a galera que não acompanhou agora. Fique à vontade para seguir a página, para dar o feedback também para mim aqui, que é sempre muito importante saber o que vocês estão achando da página, de todo o processo. Enfim, a gente vai ajudando nas outras questões. Sexta-feira tem papo com a Sofia aqui. Eu vou divulgar logo depois que compartilhar a live, vai estar a divulgação nos stories para vocês, se puder acompanhar. Dani, grande beijo e até a próxima. Beijo, obrigada pelo convite. Valeu. É isso, galera. Para vocês que acompanharam, muito obrigado de coração. Estou aqui retomando todo o processo de papos com as diversas personalidades do esporte. E, na medida que as marcações forem acontecendo, vão ser divulgadas aqui para vocês. Beijo, abraço para todo mundo. Continue se cuidando. Que Deus nos abençoe sempre. Valeu!